Olá vocês, vamos começar aqui a meditação em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 tem 8 reflexões, 8 perícopes, 8 recortes, onde Jesus confronta os fariseus, na verdade, com a sua argumentação, em que o mais importante é a vida, é o ser humano, do que o sábado, do que os princípios religiosos estabelecidos, que na verdade se tornaram ponto de manipulação da religiosidade e dos que buscavam algum tipo de libertação, algum tipo de perdão dos pecados. Então, Jesus ali, ele frisa que realmente o mais importante é a vida. A vida está acima da religião, acima dos princípios que os religiosos, na verdade, valorizam mais do que promover meios, promover oportunidades para que o ser humano viva melhor. Então, quando Jesus se depara com essas situações, no capítulo 12 de Mateus, ele não só argumenta, como ele age, como ele vai em busca de soluções traduzidas em cura, em libertação, em saciar a fome, não só física como espiritual, de todos aqueles que o seguiam. E o texto no capítulo 12 diz que muitos os seguiam. Interessante que, enquanto escribas e fariseus faziam oposição e se enfureciam e queriam até matar Jesus, muitos o seguiam, muitos estavam em busca realmente dessa perspectiva nova apresentada e dirigida por Jesus em relação ao reinado de Deus. Então, a argumentação de Jesus enfurece os escribas e fariseus, e o professor Mazzarolo coloca aqui algumas chaves de leitura nesse capítulo. Uma delas é, na perspectiva messiânica, Jesus planifica toda a escatologia judaica como o templo verdadeiro e eterno. Quando o Evangelho de Mateus ele faz algumas buscas na profecia de Isaías, por exemplo, o que significa? Significa que Jesus está ratificando a profecia de Isaías. Ele está dando vida, dando verdade àquela profecia. Então, Jesus, quando afirma que o mais importante do que a guarda do sábado é a misericórdia de Deus e não o sacrifício, ele realmente levanta ali a fúria, a oposição daqueles religiosos. E de repente Jesus se depara com uma pessoa com a mão ressequida, uma pessoa com a mão paralisada. E ali, o que fica? O fato é que o desafio posto por Jesus para saber se ele vai ou não ser curado dá um valor especial àquela cura, um valor visível, notável, espetacular, colocando que a vida é mais importante que o templo. E vai além. Ele se coloca como o próprio templo, não feito de pedras, não que pode vir abaixo, que pode ser destruído, mas um templo eterno. Um templo que conduz as pessoas à presença de Deus, que verdadeiramente conduz à presença de Deus. Daí aumenta a fúria dos seus opositores, que não param para refletir
sobre a profunda missão de Jesus, que afirma que não há tempos nem lugares nos quais fazer o bem seja pecado. Fazer o bem, então, está acima de qualquer limitação que o templo trazia, está acima do sábado, quando os discípulos são alimentados ou se alimentam no sábado. Então não há limites para o bem ser promovido, não há limites para o bem acontecer. Na continuidade do capítulo 12, Jesus então, vendo que escribas e fariseus estavam tramando a sua morte, ele se esquiva, ele sai dali, ele foge, literalmente ele foge. Ele não quer briga física, ele não quer se expor à morte, ainda não é hora. A preservação da própria vida é o exemplo. O Evangelho de Jesus é para a vida e não para um confronto onde a vida pode ser perdida. Enquanto os fariseus juravam Jesus de morte, o povo o seguia, porque necessitava dos seus sinais, e ele curava a todos. As multidões tomavam uma atitude contrária à dos fariseus. Consideravam o poder terapêutico, a autoridade moral e a sabedoria de Jesus. Jesus agia com graça e verdade, por isso era procurado e estimado pelo povo. Ele cumpria as profecias messiânicas da redenção e libertação, da justiça e do direito. A missão, então, que Jesus ratifica, que vem lá de Isaías 42, de 1 a 4, é um fato pedagógico que diz que o reinado de Deus vem para a restauração da humanidade, para a libertação da humanidade, para o cumprimento da justiça. E daí, eu gosto particularmente do livro aqui do professor Mazzarolo sobre o Evangelho de Mateus, e nessa parte aqui ele lança a mão de uma bela poesia, a poesia do servo. O servo é alguém escolhido. De João 15:16, não fostes vós que escolhestes, mas eu vos escolhi, disse Jesus. O servo é um agente da absoluta confiança de quem o escolhe. Deus, então, quando escolhe, ele confia. O servo representa o seu Senhor em todos os momentos. Ele possui o espírito do seu Senhor. O servo vai anunciar o direito às nações, vai anunciar a justiça, o discernimento, a verdade. O servo vem ensinar a verdadeira religião, não alicerçada em ritos das tradições, mas no Espírito do Pai, que é justiça. O servo não se envolve em contenda. O servo não quebra o caniço, ou seja, não quebra os gomos da cana que era usada para medir. Parâmetro aqui de medição da justiça. O servo não quebra a justiça. Se a justiça estava em crise, não resolvia quebrar. A solução era consertar essa cana, a fim de restabelecer a justiça. O servo não apaga a chama, ele usa a pouca chama existente para dar gás, para que essa chama aumente. Com o bem, com a boa vontade, com a promoção
de tudo que é possível para que o ser humano viva em justiça, viva o bem-estar, viva em solidariedade e em verdade. O servo, então, promove a esperança do retorno do seu direito, do direito da sociedade, do direito para todos, do direito da humanidade. A eleição da justiça envolve todos os servos. Jesus, então, enfrenta e nos deixa esse exemplo para enfrentarmos também com coragem, com compaixão, com firmeza, esses líderes, entre aspas, religiosos, que se arrogam de uma justiça que não é do reinado de Deus, que promovem manipulação, que promovem medo, que apresentam soluções de barganha, de troca, que não fazem parte do reinado de Deus. A pedagogia, então, da vontade de Jesus, da vontade de Deus, da vontade do Pai, ratifica as profecias de Isaías, de Oséias, de Daniel, de toda a profecia do Antigo Testamento, a profecia dos tempos, dizendo e fazendo tudo aquilo que beneficia, que traz bem-estar à humanidade. Promove justiça, promove solidariedade, promove verdade. Então, nessa primeira parte do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, nós temos cura, nós temos libertação de pessoas presas em espíritos demoníacos, pessoas que voltam a ter saúde, pessoas que voltam a ter esperança. Jesus promove e defende a promoção, o saciar da fome acima do sábado, cura e promove saúde acima dos limites do templo, de princípios manipulados pelos que se fazem líderes, que na verdade estão aí pregando, defendendo um reino com letra minúscula, um reino que não é de Deus. O reinado de Deus promove justiça, promove saúde, promove libertação, promove verdade, solidariedade, promove justiça. A pedagogia de Jesus é de enfrentamento, de confronto a todas essas perspectivas que, na verdade, é para beneficiar o ser humano. Para beneficiar o ser humano que está à frente, que se diz líder, não a humanidade, ou seja, não a todos os seres humanos. A pedagogia de Jesus é para o próximo, não para si. O que nós vemos aí são líderes levantando mensagens, levantando templos, levantando igrejas em nome de um evangelho de benefício próprio. Nós estamos vivendo um tempo de iniquidade, pessoas que merecem o sinal de Jonas, onde Nínive tem duas opções: ou se desperta ou sofrerá consequências. Nós estamos vendo aí líderes e grandes templos que foram levantados, famílias que estão chamando atenção para um legado. Mas que legado é esse que deixou herdeiros que estão brigando entre si?
um filho querendo o poder unilateral a qualquer custo, esbanjando e mostrando aí, expondo seus relógios, seus bens materiais. A filha esbanjando, expondo também suas botas e suas bolsas e suas roupas caríssimas. E no fundo, brigando entre eles pelo poder. Líderes que estão brigando, se matando ou morrendo de desgosto ou presos em situações de uma psicodependência, e outros que passam por esta vida explorando a boa-fé do povo e passam na boa, sem crise, sem sentimento de culpa, sem nenhuma doença. Mas o reinado de Deus em Jesus Cristo é eterno. Ele vai além desta vida. E aí? Valerá a pena ficar nos limites humanos, em princípios criados para auto-benefício? Ou se render, juntar fileiras diante de Deus em Jesus Cristo para o bem? E o fazer o bem é mais importante do que o sábado, do que o templo. O promover o bem-estar do próximo pode ser a qualquer tempo, a qualquer hora. E Jesus defendeu essa verdade. Que Deus nos abençoe.